Assim, como eu tenho dito lá nas ruas para todo mundo, eu não estou buscando eleitores nessa época, sabe, Renata? O que eu estou buscando aqui, o que eu estou tentando colocar na consciência das pessoas é que eu estou buscando aqui parceiros de mandato. Eu não quero pessoas votando em mim agora, em 2024, em outubro, e dia 7 esquecer o Robson. Não dá certo. Eu preciso que essas pessoas, vão dizer que eu tenho 2.000 votos. Eu tenho 2.000 vereadores na rua, entende? Essas pessoas, quando eu levantar uma campanha, uma briga, elas precisam estar comigo, porque o poder é delas. Eu só sou um representante desse poder. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: tu veio aqui agora, ano que vem tu me esquece. Eu falei assim: olha, meu telefone já está na rua aí desde que eu sou servidor público. Então, se eu puxar aqui, tu vai ver que tem mais de 5.000 contatos de pessoas que a gente conversa. E é o tempo todo, se essa pessoa vier falar comigo, vai estar o nome dela registrado ali, que eu gravo todos os nomes, e eu vou continuar conversando com ela. Eu nunca fechei porta para ninguém. Jamais, assim, desde de críticas, se tu pegar meu Instagram, tu vai ver lá que eu respondo todas as críticas. Eu acho que crítica é o que constrói. Sim. Muita gente batendo nas suas costas e dizendo assim, pô, que legal, tá tudo legalzinho, não leva você a lugar nenhum. As críticas, elas te trazem uma reflexão, e eu adoro crítica. Não fiquem tranquilos quando for criticar lá, eu não vou te dar porrada, fica muito tranquilo, né, que a gente vê hoje aí que críticas, né, estão sendo mal recebidas pelas pessoas. Pode ficar tranquilo, traz da crítica sim, vamos conversar, vamos debater, e não seja um eleitor somente, não só meu, sabe? Participa da campanha daquele vereador que você votou. Quando a gente fala assim, ó, cobra ele, mas leva uma solução também. Boa tarde, galera do Pod Talk. Estamos aqui com mais um quadro do nosso Poder em Pauta. Estamos aqui agora recebendo o candidato Robson Miranda, perdão, que é ali de São José. Ele, né, que está concorrendo ao pleito de vereador. E eu queria te dizer, seja bem-vindo, Robson. Obrigado. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, né, por vir aqui se expor, falar sobre as suas ideias, seus projetos, suas pautas, aquilo que você realmente acredita para a cidade de São José. E obrigada também por ter se colocado, né, à disposição da população. A gente sabe que não é fácil ser candidato no Brasil, a gente passa por N dificuldades, a gente estava falando isso aqui, né, nos bastidores, mas seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço aí o convite e com certeza vai ser um bate-papo muito legal, hein? É isso aí, não tenho dúvida. E, né, o que o eleitor, a grande maioria das pessoas que chegam até aqui, o que que elas querem saber? Robson, quem é você? Quem é o Robson Miranda? O Robson é uma pessoa que veio da roça, né? A gente saiu do interior de São Paulo, onde eu saí do interior de Bauru lá e fui para a capital para servir o exército. Na capital eu acabei caindo em Florianópolis para servir, vim servir aqui. E aqui eu falei, não saio mais. Né? Conheci a minha esposa aqui, estou há 22 anos casado com ela, tenho dois filhos lindos, a Manuela e o Nicolas. Minha esposa é, meu Deus, fenomenal, assim, uma parceira gigante. Sou acadêmico de gestão pública, trabalhei 7 anos no SAMU em São José, hoje faz 3 que eu trabalho com o atendimento de ambulância no município. E um sonhador, assim, eu sempre busquei para fazer para as pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse para mim ou para minha família. Então, todo o meu trabalho, todos esses 15 anos que eu tenho de saúde, que começou lá atendendo a população de rua, pessoal de situação de rua, lá em Florianópolis. Depois eu vim para São José, assumi o SAMU, continuei o trabalho aqui também na área de APH, né, do atendimento móvel de saúde. Depois foi terceirizado o SAMU, a gente foi para a ambulância e ali continuei meu trabalho. Então, eu sempre levei comigo o legado de que eu vou fazer aquilo que eu posso fazer para as pessoas que eu gostaria que fossem, que fizessem comigo, né? Então, eu trato todo mundo como se fosse um parente, né? Uhum. Porque para se ter empatia, a gente precisa estar é, na situação da pessoa, se colocar, se imaginar naquela situação. Sim. Então, todo o meu trabalho foi voltado para essa situação. A gente tem hoje uma rede que a gente ajuda bastante gente, né? Não é uma rede assim que a gente alarma demais, porque a gente não tem perna para alcançar todo mundo, Uhum. mas a gente está sempre ajudando, né? Pega um aqui, leva ali, né? Faz todo um acesso que algumas pessoas não conseguem, né? Pessoas que doam cadeira de roda para a gente vai lá, arruma essas cadeiras de roda e doa para alguém que precisa, colchão ortopédico, essas coisas para o paciente acamado. Então,
eu sempre fui esse cara que tentou ser um facilitador, uma ponte de facilidades para que as pessoas pudessem alcançar aquilo que necessitam naquele momento de luta mesmo, né? Porque a Sim, doença não é fácil, a doença ela traz um problema gigante, tanto social quanto familiar, sim. né? Então esse é o Robson, assim, que se construiu durante esses 15 anos na saúde e que tem tentado trazer um pouco de alento, assim, para as pessoas. Então a gente sempre faz essa pergunta, né? Como que começou esse desejo, né, pela vida pública? Eu acredito que o desejo veio da tua profissão desses últimos 15 anos. Sim. E, e como foi para você tomar essa posição agora, né? Falar assim, não, agora chegou a hora de eu realmente tentar mudar com a caneta na mão, vamos dizer assim. É porque chega algumas situações que a gente depende de outras pessoas. E muitas vezes essas outras pessoas não têm a mesma visão da gente, né? E as próprias pessoas que vieram, assim, né, desse tempo todo, que estão ao nosso redor, elas sempre disseram, você precisa se colocar um pouco mais à frente. E eu sempre declinando, né? Sempre declinando, ajudando aqui, ajudando ali o pessoal, porque é uma situação que depende de muitos fatores, né? Hoje, infelizmente, a política ela depende muito mais de valor monetário do que realmente de uma bandeira, né? É muito complicado hoje tu entrar só com uma bandeira na política e eu nunca tive esse aporte. Então eu ficava sempre pensando na minha cabeça que, pô, eu vou ter que gastar uns 100 mil para ter uma campanha. É o que a gente ouve na rua, né? Só que chegou um momento em que o desejo foi maior do que os riscos, Sim, né? Então eu falei, bom, se for para ser, será. E aí, quando eu me coloquei, né, à disposição, foram várias vozes por trás dizendo: é a sua hora, é o seu momento, vai, porque uhum, nós estamos te apoiando. Então, muitas famílias hoje em São José nos apoiam pelo trabalho, pela pessoa que o Robson é. Não sou melhor do que ninguém, jamais. Eu sei que a gente precisa melhorar dia a dia, mas na condição de atendimento de saúde, a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça parece muito para aquela sim, pessoa, né? Porque é uma condição muito extrema, principalmente os pacientes com quem eu trabalho, que já são de ambulância, são pacientes mais debilitados. E aí a gente foi vendo algumas coisas acontecendo no governo atual que está em São José, né? Falta de investimento, as coisas sempre piorando, sempre se deteriorando, e a gente ter que ir para a rede social, sabe? Eu acho isso o cúmulo do absurdo. A gente ter uhum, que ir para uma rede social berrar para conseguir um remédio de R$ 5, entendeu? Mas a gente tem que fazer, porque parece que a rede social hoje é o poder moderador, sim. né? Dentro de uma situação de gestão, só acontece mesmo algumas coisas quando tu tá lá na rede social. Não deveria, né? A gente Sim, não poderia fazer. precisaria, né, chegar a esse nível, mas a gente sabe que o político, ele só tem medo do povo, ele não tem medo de cadeia, ele não tem medo de gente poderosa, ele não tem medo de lei, ele não tem medo de nada, ele tem medo do povo. E ele sabe que o povo tá na rede social, eu acredito que é por isso que Uhum, eles tenham tanto medo realmente quando alguém vai lá e faz um escândalo gigantesco na rede social e que viraliza, porque eles sim, sabem que ali eles podem realmente estar perdendo uma grande parte dos eleitores que ainda estão ludibriados, né? sim. E você falou que está há 15 anos trabalhando já, né, ali nessa área da saúde e tudo mais. Quanto desse tempo é pela cidade de São José? 10 anos já, em 10 São José. anos. Então você acompanhou, né? Acompanhou Acompanho. São José em alguns governos, né? Sim, Porque 10 anos já se passou aí sim. 3 governos durante esse período. 10 anos, Dois sim. completos e um pela metade. E o que você, nessas andanças todas e nesse período, pode ver assim que, cara, isso daqui já podia ter sido melhor se tivessem realmente olhando para isso? Que Uhum. você pudesse tocar nesse assunto, que é polêmico, a gente sabe, mas a gente precisa falar. Sim. A situação é o seguinte, né? Saúde, saúde municipal, né? As pessoas acham assim, o prefeito tem que fazer a minha cirurgia porque eu preciso da cirurgia e a cirurgia não sai. Não, nós temos que separar algumas coisas, né? A saúde municipal, ela é uma saúde de atenção primária em saúde e é a mais importante. É a mais importante dentro de um município. As UBSs, as portas de bairro, que são aquelas que fazem o primeiro acolhimento da atenção primária de saúde, elas são a porta de entrada do paciente, certo? Para que ele consiga atendimento médico para aquela determinada situação ou buscar fazer uma prevenção de alguma coisa que ele possa ter na cabeça ali ou na própria família, né?
paciente, por exemplo, uma família lá que teve 2 pacientes com câncer. Essa família precisa ser monitorada, precisa Sim. ser cuidada para se prevenir, para que se tenha um resultado mais digno, né, numa Uhum. situação que aconteça com essa pessoa, e também um trabalho de saúde mais humanizado. Então, assim, o trabalho do município, que é o que rege o SUS, é a atenção primária em saúde, é o cuidado para que as coisas não precisem chegar ao extremo. Hoje, uma atenção primária em saúde bem feita, ela consegue alcançar 90% da população em todas as doenças, em todo o tempo de vida dela. E Uhum. nós não temos alcançado isso. Fato é, quando a gente olha para dentro do hospital regional, quando a gente olha para dentro das nossas UPAs 24 horas, as filas que se formam. Quando chegou lá, o município já errou, Sim. entende? Então, a gente foi vendo essa situação toda de, poxa, tá faltando médico na minha UBS, tá faltando enfermeiro que não atende a família, tá faltando médico da família, tá faltando... Então, assim, aí comecei a olhar e falei assim, poxa, é impossível um hospital regional, pode se construir 10 aqui na região, um Dá hospital conta regional dar conta dessa da situação. demanda. Sim. Porque a atenção primária em saúde, que é o mais importante de uma saúde, ela não está sendo feita. Então, quando ela é mal feita, o reflexo ele se expande para todos os lados, né? O hospital regional hoje ele não tem culpa da demanda que ele atende. Os municípios ao redor é que não estão fazendo o trabalho dele. Uhum. Porque uma atenção primária em saúde, como eu já disse, ela atende 90% de toda a demanda de saúde em todo o tempo de vida desse paciente. É que hoje eu vejo que a nossa saúde, ela é uma... É como se fosse apagando incêndios, né? Nossos postos de saúde, os hospitais regionais, os hospitais que a gente tem contato, eles estão ali literalmente para apagar o incêndio. Ou seja, quando a pessoa já está no limite da dor, no limite da doença, no limite do processo ali, aí ela tem que recorrer a essas portas, sendo que o posto de saúde ele devia existir não para remediar, mas para prevenir. A prevenção, ela é muito mais barata e ela é muito mais efetiva do que a remediação, Sim. depois que já se foi. E eu vejo que realmente existem mínimos investimentos em prevenção. Em prevenção a tudo, tá? E aí a gente vê as causas, né, que a gente é totalmente contra. Exemplo, eles preferem ficar brigando pela lei que aprova o aborto do que tratar a prevenção da gravidez precoce. Ah, eles preferem falar sobre um monte de coisa que, em vez de prevenir aquela coisa de acontecer, que depois vira um risco de saúde pública mesmo. Em vez de se investir em prevenção às drogas para evitar moradores de rua que estão lá drogados, não, depois eles querem gastar uma fortuna para tirar essas pessoas da rua. E aí a gente vê que a gente tá indo jogando dinheiro fora, Sim. porque em vez de investir no lugar certo, a gente tá Sim. investindo só no apagar incêndio. Eu gosto muito de dados, Renata. Dados, ele me dá base para confrontar aquilo que a gente está dizendo. Uhum. E o site do governo federal, hoje, ele fala que nós temos 3 milhões de internações na rede pública em hospitais, provenientes de doenças que a atenção primária de saúde poderiam atender. Então, Uhum. assim, a pessoa que está lá com doença cardíaca, pulmonar, as pessoas que estão com doenças nutricionais, as próprias gestantes, né, elas estão desassistidas, Uhum. certo? E essa desassistência causa o quê? Esse colapso lá na ponta no hospital. Pode abrir 10 hospitais, eu estou falando isso aqui com muita propriedade, porque já são 15 anos e eu vejo isso aí o tempo todo, pessoas indo para dentro de um hospital, amputar o dedo do pé por causa de uma diabetes mellitus não tratada, porque chegou num extremo. Quando a gente está remediando, a gente sempre ouviu essa frase da nossa avó, né? Melhor Aham. prevenir do que remediar, Sempre. né? E aí, quando a gente está remediando, a gente já falhou. E hoje, nós temos uma situação em São José que é pior do que isso, porque a gente não consegue nem remediar, porque faltam os remédios no posto de saúde. E aí, a atenção básica não consegue fazer o trabalho dela, não tem um norte, porque o funcionário também fica numa sem ele nem beira, porque ele não sabe o que ele vai dizer, o que ele vai fazer, porque Uhum. ele também, né, a gestão não oferece aquilo que é de mais prioritário para aquela saúde. O funcionário adoece, porque é o tempo todo Sim. numa negatividade dentro do estabelecimento de trabalho dele, porque o tempo todo é não, 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 Sim. né? Não tenho isso, não tenho aquilo, falta isso, falta aquilo.
E tu sabes que muita gente que está ali para pegar a medicação, às vezes não tem aquele trato para Não chegar tem. para o funcionário, né, e entender que ele não tem culpa. E aí descarrega tudo ali, e esse funcionário acaba adoecendo, acaba se afastando, e aí vem aquela máxima, né, de que servidor público é tudo, né? Que nenhum, né, gosta do que está fazendo, ou que eles são mal educados, e a gente já ouviu isso inúmeras vezes. E eu concordo contigo que é impossível a gente dar aquilo que a gente não recebe. É impossível dar aquilo que eu não recebo. Se a gestão não está cuidando das pessoas que servem o povo, como que essas pessoas vão servir o povo? Impossível. Porque sendo que não estão sendo servidas também. Eu digo que funcionarismo público foi um sonho, mas está virando pesadelo. Pesadelo. Tá virando pesadelo. Hoje, uma pessoa, para ela ter coragem de prestar um prestar um concurso público para ir trabalhar no setor público, ela tá começando a repensar, porque a estabilidade não Não paga paga. a desassistência que ela tem do órgão que a contratou. Sim. Isso é tão triste, porque assim, a gente vive falando sobre isso. Realmente, São José precisa abrir concurso público para o segundo professor, para poder dar assistência ali para aquelas crianças que sofrem de alguma neurodivergência. Sim. Precisa, porque todo ano tem que ficar com ACT ali, refaz prova, muda de professor, demora para uma criança criar esse vínculo. Aí, quando cria o vínculo, acaba o ano. Aí ela Sim. tem que lidar com outra pessoa estranha no outro ano novamente. Então, a gente sabe que tem N coisas. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, Renato, sou uma pessoa extremamente estudiosa. Hoje pode me apresentar assim, ó, um leque de concursos públicos e pergunta pra mim, você quer? Não, não quero. É, Porque eu não vou ter assistência, eu vou entrar lá, quero fazer a diferença, quero fazer algo diferente, mas eu não tenho recurso para trabalhar. hoje, assim, ó, um fato importante que você citou que é o vínculo, né? Uhum, O vínculo para o SUS, ele é a base, né? sim. Então, quando eu olho, assim, para todo o nosso sistema de saúde hoje de São José, que foi construído, né, há um bom tempo atrás, hoje nós temos lá 26 unidades de saúde, nós temos uma UPA, nós temos 2 policlínicas, né? E aí as pessoas falam assim, ah, mas precisa mais disso, precisa mais daquilo. Será? Às vezes eu me pergunto, será que a gente realmente precisa de mais ou a gente precisa de uma gestão efetiva? Uhum. Porque assim, como eu falei para ti, eu amo dados. Números para mim me dão base, me dão um norte a seguir. Sem eles, eu não tenho como fazer nada. Para um gestor, né, Uhum. não tem como a gente seguir uma linha ou um caminho se a gente não sabe para onde está indo. Sim. Então, assim, quando eu olho hoje, né, para a situação de São José, eu fui diretor de transporte em saúde em São José. Quando eu assumi o setor de transporte como diretor, a gente trabalhava numa sala que era metade disso aqui, né? Onde os computadores não conseguiam abrir nenhum Excel e a gente não sabia o que se fazia, porque até então chegava era tudo analógico. Uhum. Vamos colocar assim, tudo analógico. As pessoas ligavam, "Ô, o carro, eu preciso de um carro para tal dia", anotava num papel e entregava para o motorista, né? E aí eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, mas como assim, né? Como é que não dá? Uhum. Tipo, Não faz sentido. não tem sentido né, um negócio desse. Eu falei, quantos transportes a gente faz por dia ou por mês? Não, não sabe. Quantos pacientes tem cadastrado no município que fazem o transporte? Não sei. Tá, quanto se gasta de Ah. combustível? Não sei. Como Aí, gerir desse jeito, sendo que não tem as informações básicas, aí eu né? comecei a ajudar a chefia anterior, né, a colocar algumas coisas dentro do setor. E isso já veio lá da minha época de quando eu era empresário. E aí eu criei um sistema dentro do setor, fui lá pedir um computador novo, nos deram, coloquei um sistema, eu fiz o sistema dentro do setor e a gente começou a fazer esses acompanhamentos. Uhum. A gente atendia na faixa ali de 2.600 transporte mês, quando eu Sim. consegui, né, elaborar todo o acompanhamento ali nos primeiros 3 meses, a gente fazia na faixa de 2.600 transportes mês, com 40 carros, 40 motoristas, 2 vans e 3 ambulâncias. 3 ambulâncias que, por sinal, eram muito velhas. E aí a gente começou, então, a dar uma olhada agora, né, o que tem na fila, né? Todos esses pedidos eram feitos via e-mail.
né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi abrir um canal de comunicação com o paciente. Ó, esse aqui é o WhatsApp do setor, disparei para todos os motoristas, ó, pode espalhar, é do setor. Pode dizer para o paciente que ele pode entrar em contato com a gente, que agora ele não vai ficar, porque assim, o paciente pedia lá no posto, mas ele não sabia se ele ia receber o transporte, que ele não recebia nenhuma Confirmação confirmação de de nada. solicitação de nada. De nada. E aí tu imagina para um paciente que está fazendo um tratamento de câncer, ficar naquela ansiedade para saber se ele vai conseguir, porque ele já está gastando uma fortuna, Uhum. né? Querendo ou não, ele vai gastar uma fortuna para conseguir. E muitas vezes essa fortuna é 200, 300 reais e a pessoa não tem, Para ela é uma fortuna entendeu? mesmo. Não tem, Sim. né? E aí um paciente renal que faz a hemodiálise, então a gente atendia todo esse conglomerado de pacientes. Eu sei que eu fiquei 11 meses na frente do setor e a gente saiu fazendo 4.800 transportes mês, daqueles 2.600 iniciais. A gente não tinha mais fila de gente aguardando, com Uhum. os mesmos carros, os mesmos motoristas e praticamente o mesmo combustível, porque foi reformulado todo o setor, todas as rotas, criamos o sistema de ordem de serviço, né? O motorista saía Melhorou a com as ordens de logística. serviço dele, que Uhum. ele sabia o que ele ia fazer naquele dia, o que ele não ia fazer. Se ele não fosse para o local, não fosse atendido lá por tal situação, aquilo era, né, colocado e informado para a gestão para que a gente pudesse, né, trabalhar outras coisas também, por exemplo, as visitas domiciliares, do Uhum. porquê que a gente era tão cobrado. Ah, não tem carro para visita domiciliar e quando a gente mandava e o carro era negado lá na ponta por N motivos. Aí chegava lá uma abstinência lá de 30%, né? E aí a gente começou a mostrar que não era só o nosso lado. Então, Aham. números, eles nos dão norte, nos dão base. Então, hoje na saúde de São José, é triste falar isso, porque assim, no segundo semestre de 2019, segundo o site do governo federal que cuida da atenção primária em saúde, né, que eu até trouxe esse dado aqui que é muito interessante para a gente, que é os dados do Previne Brasil. Uhum. Nós estávamos em 82º lugar. São José era a posição 82 dos 296 municípios que nós temos em Santa Catarina. E aí agora, no último dado que saiu agora desse terceiro trimestre de 2024, nós estamos na posição 253, Meu Deus. tá? Meu Deus. Então, Foram só 5 anos, né? aquele reflexo, a gente teve a pandemia, né, 2019, Sim, 2020 e 2021, claro. mas nós estamos há 3 anos, né, podendo trabalhar novamente. E outra, Uhum. na pandemia, as pessoas falam, foi um tempo difícil. Para a saúde, não, teve muito dinheiro, foi muito investimento em dinheiro, Foi o ano que mais teve investimento na foi muito saúde. dinheiro, É né? verdade. Então, assim, quais foram as aplicações desse dinheiro? Essa gestão. Uhum. Então, eu creio que esse número, ele chega a ser chato, assim, ó, me dói o coração, porque a Palhoça está em 92, na posição 92. E a Palhoça, gente, não é referência de saúde para lugar nenhum. Entende? Nós não temos nem É hospital, triste a gente falar isso, mas a né? Palhoça não pode ser referência para ninguém E em aí São relação à José na gestão. posição 253 é muito terrível. É. E assim, aí a gente pensa assim, mas que dados que esse Previne Brasil, ele fala de dados da atenção primária, aquilo que é básico, lá na ponta, né? Que, ó, para vocês, se a parturiente lá, se a gestante foi atendido 6 ou mais vezes no pré-natal, Uhum. se o paciente que é cardíaco está sendo aferida a pressão dele dentro daquele semestre, se foi aferida, se não foi, quanto por cento da população de pressão arterial foi aferido, quantas vacinas as crianças de 1 ano recebeu até aquela idade, Uhum. exames citopatológicos, exames de sífilis e HIV para gestantes e a hemoglobulina para diabético. Hoje em São José nós temos para os diabéticos, segundo o site do Previne Brasil, que é um site do governo federal, que é informado via DataSUS, né, Uhum. esses números, 18% apenas da população diabética tem exame de hemoglobina dentro do município de São José hoje. Então são números absurdos, assim, para Ou mim, seja, as pessoas estão morrendo à míngua sem atendimento. são números que para mim, assim, eu tenho um lema que a gente usa bastante, que eu falo que é muita falta de gestão. Dinheiro tem, Renata. Dinheiro tem. E fato é que assim, ó, a gestão atual, ela se vangloria de estar abrindo hoje 10 unidades de saúde até as 10 da noite, mas ela não conta para a população que custa por UBS 2,8 milhões
para essas UBS estarem abertas durante os 12 meses da vigência de contrato. São 280 mil por mês. Eu construo, né, dentro desses 2,8 milhões, eu consigo construir 2 UBSs e me sobra um dinheiro. Nos 28 milhões, eu construo 27 unidades de saúde nova no município de São José. E eu estou investindo esse dinheiro numa empresa terceirizada para abrir a UBS das 5 até as 10 da noite. E as filas da madrugada não acabaram, elas continuam lá. Então, assim, qual é o número que foi usado para abrir essa UBS até as 10 da noite, se todo o processo continua a mesma coisa, se ainda continua faltando os remédios, se ainda continua tendo as filas da madrugada. Nós tivemos o último acesso que a gente fez a uma UBS ali às 3h30 da manhã, tinha uma senhora de 75 anos esperando pela terceira vez, ela foi para a fila, porque ela chegou às 5h30 não conseguiu, às 4h30 ela não conseguiu, ela foi 3h30 da manhã para a fila para conseguir uma ficha. Então, assim, é arcaico demais. É muito arcaico a situação que nós estamos vivendo hoje na saúde de São José. Há pessoas que tiveram dentro dessa gestão nesses 4 anos com poder de caneta, né, que vem hoje para a rede social dizer que vai transformar a saúde de São José, e isso me indigna bastante, Por que não fez, né? por que não fez, né? Por que se estava lá com poder para fazer, por que não fez? E a população precisa mudar e precisa entender que esses 4 anos que ela coloca essa pessoa para estar lá representando ela, esse cara tem que ser servo dela. Eu tenho essa convicção desde que eu sou servidor público. Eu estou ali para servir da melhor maneira, não para ser otário. A gente sabe que muitas vezes a gente tem que se colocar numa posição um pouco mais, né, enérgica, porque tem pessoas que acham também que eu pago o teu salário, gostaria muito que ela pagasse, de repente eu podia pedir um aumento, né? Mas é se colocar assim, graças a Deus, dentro do meu trabalho, assim, as pessoas têm um carinho gigante por aquilo que a gente, né, sempre levou para elas, que foi de resolver. Problema a gente tem, então vamos levar uma solução. Então, esses números assim me deixam muito, muito chateado, e foi por causa disso que eu vim para frente do front, porque a gente pode fazer, não precisa de mais dinheiro, nós não precisamos de mais dinheiro para mudar essa situação. O que nós precisamos é um investimento em informatização, certo? Hoje, as capitais do Brasil que mais têm atendimento primário de saúde estão no Nordeste. A gente fala tanto do Nordeste, Maceió e Manaus é o primeiro lugar em atendimento primário de saúde das capitais. Segundo lugar é Maceió, né? Governos de direita, com João Henrique Campos e o João Campos, se eu não me engano, que são governos um do Avante e o outro do PL. E que fizeram a diferença justamente por ser pessoas que trabalham com dados. Quando eles assumiram a posição lá, eles estavam muito aquém do que se merecia para a cidade que eles tinham e com o aporte que eles tinham. São José hoje arrecada 1,3 bilhões, né? E nós tivemos até o mês de julho mais de 280 milhões de verba do governo federal. E eu me pergunto sempre, onde está indo esse dinheiro? Porque, assim, não é possível que com todo esse dinheiro que se arrecada e que se tem de devolutiva do governo federal, a gente não consiga estar entre os 10 primeiros. E assim, as pessoas falam para mim, mas poxa, como é que tu pode dar certeza de que isso vai acontecer? Eu posso dar certeza porque eu já fiz o experimento dentro do órgão público de São José. Eu tirei o nosso transporte de um limbo e coloquei ele como um transporte de excelência. Sim. Né? As pessoas eram atendidas com mais humanidade, com profissionalismo, assim, não tinha esse tempo de espera que se, né, desenha dentro de um serviço público. A gente sempre abriu as portas para que as pessoas tivessem acesso. Com a tua fala, o que me traz, e o que é real, eu sempre falei aqui, é que a ineficiência da gestão pública, ela acontece porque nós não estamos colocando gestores lá. Isso tem que acabar para ontem, para ontem. Um cara que nunca geriu a própria vida. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Porque eu já vi outras pessoas falando assim, mas você não precisa de política, Robson. Pra que você tá se enfiando nisso? Cara, se o Robson precisar da política para ele poder sobreviver,
aí é mesmo que nós temos que pegar ele Tá lascado. e jogar ele de escanteio. Porque se uma pessoa precisar da política, já começou tudo errado. Tudo errado. Porque daí ele vai estar ali por benefício próprio e não pensando no bem da população. Eu sempre vou dizer aqui, eu acho que o que um vereador ganha, que um prefeito ganha, ele é o suficiente para bancar ele sim, mas não é o suficiente para o tanto de trabalho que tem. Se a pessoa arregaçar as mangas e falar assim, ei, eu vim aqui para trabalhar, eu vou realmente Servir. servir o povo. Aí eu acho que eles ganham um pouco mesmo, deveriam ganhar mais se eles forem cumprir esse papel de servo. Agora, quando nós temos uma meia dúzia querendo servir, outra meia dúzia querendo ser opositor de nada com nada, só, não, eu não posso votar porque eu sou oposição. Mas é bom para a população, não importa, eu sou oposição. Então, independente se seja bom ou não, eu não vou votar. E é isso que acontece dentro das câmaras. E é isso que a gente quer abrir os olhos do eleitor, para ele entender o seguinte: eu não quero saber qual é o lado do teu candidato. Eu quero saber que, quando ele ganha, ele não pode legislar só por quem ele votou. Ele tem que legislar pelo bem geral da população. Se o projeto é bom, gente, eu não quero saber se ele é de esquerda ou de direita. Eu quero que ele vá para frente. Mas agora, se ele está beneficiando só uma minoriazinha e só para poder fazer bonito para aquele político, tem que ser vetado mesmo na Câmara. Sim. Né? E a gente sabe que isso não acontece de fato, né, Robson? Chega lá na Câmara, é uma jogada política e quem perde é o povo. Nós temos que Sim. mudar isso, e o único jeito que a gente muda isso é no voto, é na eleição municipal mesmo, que na minha opinião é a mais importante, porque é a única que tem o poder de mudar diretamente a minha vida. É nas eleições municipais que eu melhoro o meu bairro, é nas eleições municipais que eu melhoro a saúde do meu bairro, que existem as políticas públicas para desenvolver os nossos jovens e Sim. evitar que eles vão para a criminalidade, porque eu vejo que nós estamos todos errados. É um monte de dinheiro que vai para a saúde, mas nunca chega lá no povo no final. Por quê? Porque existem tantos esquemas, que eu vou te dar um exemplo. Um remedinho que, para mim, eu vou ali na farmácia e eu compro a cartela por R$ 1, para a prefeitura custa R$ 1,50. Já Sim. começa por aí, o dinheiro vai indo, né? Sim. Nesses processos licitatórios que ninguém fiscaliza. Se o vereador não fiscalizar, qual é a garantia que existe de que o dinheiro está sendo bem empregado ali naquele Sim. contrato de prefeitura versus quem está fornecendo? Então, a gente tem que analisar também quais são as grandes empresas que estão apoiando o governo. Gente, empresa, ela tem que estar envolvida na política, sim, mas quando ela está incentivando demais um governo, a gente tem que abrir os nossos olhos. Ela está tendo algum benefício com isso? Está ganhando dinheiro com isso? Ou não? Ou é porque realmente o governo está sendo bom para a população, está melhorando a vida daqueles que estão ali debaixo daquele governo? São questionamentos que devia estar na cabeça de todo brasileiro. Sim. Mas as pessoas criaram uma mentalidade de que pessoas boas não se envolvem com política. Você falou no início da nossa conversa que você é cristão, né? Que Sim. Deus é a tua base. Como tem sido para você, como cristão, se envolver na política quando a gente acaba sendo tão massacrado, né? Porque parece que a gente está em pecado, né? Estamos vivendo em pecado quando você fala que vai viver na política, que vai se envolver. Eu tenho uma maturidade muito grande sobre essa situação de política e igreja, né? Consigo separar bem essa minha posição de ser cristão, né, com a minha posição política. Porque eu digo que o maior político foi Jesus, né? Ele conseguiu andar entre o Israel, né, fazer com que a mensagem dele chegasse como ele precisava que chegasse, num tempo totalmente distinto do nosso, mas com muito mais austeridade. Sim. E hoje a gente ter medo de se colocar numa situação onde a gente tem que fazer com que o bem, sim, prevaleça e que seja, sim, a maioria, como eu sempre tenho dito para as pessoas. Gente, os bons ainda são maioria, vocês têm que acreditar. Se a gente não acreditar, a gente já morreu. A gente tem que mudar a concepção de que todo mundo que vai para a política é vagabundo, e não é assim, né? Nós temos, tu falou agora de uma situação, por exemplo, das ruas, né? Uhum. É o tempo todo a gente chegam, né, propostas indecentes para tirar a gente mesmo do centro daquilo que a gente acredita. Sim. E vem as propostas de pagamento de água, pagamento de luz, a minha família vota, eu tenho 50 votos, e eu vou me dar uma cesta básica que minha família tem 30 votos. Se tu
pegar os meus exames lá e fazer com que aconteçam, eu vou te dar 15 votos, 10 votos, e não é por aí, né? Primeiro que assim, ó, eu tenho uma aliança, essa aliança é com Deus, e eu disse para ele desde o início que eu entraria nisso. Não era para me exaltar, jamais, mas para ter a oportunidade de ser servo e ter a caneta para poder fazer, né? Hoje a gente serve a população, a gente tem um cargo, sou servidor público, né? O maluco, porque não é fácil, como tu falou, são Sim. 15 anos de carreira e se eu sair hoje, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. O meu funcionário, quando saiu da minha empresa, que tinha 3 anos, ele saiu com um bom dinheiro, né? Uhum. 3 anos, então tu imagina se eu tivesse numa empresa há 15 anos, hoje eu teria um bom dinheiro guardado. E hoje a gente sai com a mão na frente e outra atrás. Então, quando a gente se colocou à disposição, a gente já sabia de toda essa luta, de toda essa batalha, porque a gente está vivendo esse meio público, né? A gente sabe que muitas dessas pessoas, quando pedem uma cesta básica, não é, às vezes não é nem por maldade, né? Tem aquelas sim que oferecem e negociam, mas tem aquelas que realmente precisam, porque uma outra situação que a gente vive em São José hoje é que a cesta básica é dada a cada 3 meses para uma pessoa, né? E a cesta básica que dão não dá para 15 dias para uma família. Então, tu olha para aquilo, tu fica com o coração dividido, né? E nesse momento a gente, infelizmente, realmente não pode, por mais que a gente tenha o nosso projeto social, a gente parou tudo para Uhum. justamente não ter esse problema de que, ah, ó, tá dando cesta básica para trocar por voto. Então foi tudo, a gente parou tudo, né? O nosso projeto social hoje a gente continua fazendo ele ali por trás, mas ajudando, tipo, as cadeiras de roda que a gente arruma e dá para a pessoa, aquelas coisas mais básicas, Uhum. né? Mas nada de cesta básica ou qualquer coisa que a gente possa entender que seja uma troca de voto. E isso a gente nunca vai fazer. Então, sempre tem os dois lados, né? Como tu falou ali, se tem um político bom lá, é porque uma boa parte da população soube escolher. Uhum. Mas se tem um político ruim, se tem um gestor ruim, também foi escolhido pela população. Ele não entrou lá pela porta de trás, Sim. entende? Então é isso que as pessoas precisam olhar e precisam mudar, né? Outra situação que eu abro sempre os olhos das pessoas que nos ouvem aqui é que ela pare e analisa o seguinte: a eleição ela é um processo seletivo. Quando a gente vai selecionar alguém para trabalhar conosco, a primeira coisa que a gente pede dela é o currículo dela. Ou seja, você tem que me enviar o teu currículo, eu quero saber aquilo que você já sabe, as competências, aonde que você trabalhou, o que é que você já fez. Depois eu ainda vou fazer alguns outros testes de perfil comportamental e assim vai para mim poder selecionar a melhor opção para a vaga. Agora, quando nós estamos falando de vereância e de prefeitura, parece que o nosso crivo cai no limbo, No pé. cai lá na lama. Por quê? Porque daí eu vou lá e voto no Zezinho do cachorro quente. E eu não tenho nada contra o Zezinho do cachorro quente, tá lá empreendendo, tá fazendo o que é necessário. Mas o que eu quero saber é o seguinte: será que o Zezinho tem competência técnica para fazer as três funções básicas de um vereador? Primeiro, que é fiscalizar. Se um cara não tem conhecimento básico de números, de que os números falam, de que contra números não há argumento, de que não, o seu discurso pode ser lindo. Se você não me demonstrar teu resultado, o teu discurso cai por terra, essa pessoa vai acreditar só no discurso e deixa passar. Então, ele não vai fiscalizar. Já começa por aí. A Sim, primeira regra básica de um vereador, esse cara não vai conseguir fazer, porque ele não tem conhecimento para fazer e ele vai acreditar no discurso bonito. Segundo, que é legislar. Como que alguém que não consegue fiscalizar um contrato consegue criar um projeto de lei? não tem como. Gente, vocês já leram? Deixa eu parar. Isso é triste porque eu sei que 90% da população para mais nunca leram uma lei. Verdade. Eu preciso que vocês parem para ler uma lei. Vocês já viram a complexidade que é uma lei? Vocês têm noção da complexidade que é criar um projeto de lei? Então, assim, tem que ter competência técnica básica para isso, ou tem que ter muita gente boa do lado desse cara para conseguir fazer um projeto de lei que realmente vai defender o povo. Sim, Porque senão vai ficar só mudando o nome de rua, porque eu já vi muito isso acontecer. Vai ficar só mudando o nome de rua, que eu acho lindo você fazer uma homenagem para uma família que fez a diferença ali naquele bairro, mas não vai mudar a vida de ninguém mudar o ninguém, nome da rua. ninguém. Desculpa, não vai mudar. Pode ser uma homenagem bonita, pode ser necessário, é legal de fazer, mas não muda a vida de ninguém.
Então, o vereador ele tem que ter essa competência também para ele poder fazer uma legislação. E não deixa de ser um importante tanto quanto é ter conexões para poder conseguir atrás de emendas parlamentares. A gente Sim, sabe que por conta da lei de responsabilidade civil, os municípios eles têm os orçamentos ingestados. bastante. Então, não tem muito o que fazer além daquele orçamento que está ali. E a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. O Robson não vai chegar lá na Câmara de Vereadores em 2024 e vai conseguir mudar da noite para o dia todos os projetos que ele tem. Porque vai chegar uma hora que vai ter outras prioridades na frente e o prefeito vai falar assim: Ô Robson, querido, não tem dinheiro para fazer isso daí. Sim, E ele não tem o que fazer, ele não pode tirar o dinheiro da educação para botar na saúde, ele não pode tirar o dinheiro da saúde para botar na educação no esporte. Não pode. É lei. Então, o que, que o Robson tem que fazer? Pega a mochilinha dele, viaja para Brasília, vai atrás das conexões, das parcerias, através das coligações, sim, dos partidos, e fala assim: ô deputado, nós estamos com esse projeto lá. Cara, isso aqui vai fazer um bem danado para a população e eu preciso de uma emenda parlamentar. Aí ele traz o recurso lá do governo federal para dentro do isso município mesmo. de São José. Essas são as 3 funções básicas de um vereador. Isso devia estar descrito na tua cabeça, leitor. Você tinha que ter isso assim, ó, de cabo a rabo. E tudo quanto é candidato a vereador que você encontrasse na rua, você devia fazer essa pergunta para ele. Quais são as suas 3 principais funções? Se Uhum. o camaradinha Não não souber souber te responder, responder isso. isso, que é o básico do básico, você não pode pegar o teu voto e jogar literalmente na lata do lixo votando esse cara só porque ele é teu tio, só porque ele é teu primo, só porque ele é o cara que você gosta, só porque você é teu amigo de infância. Não dá. Também não tô falando de você votar em alguém que você nunca viu na vida e encontrou o santinho ali, faltando Sim, 5 minutos para você entrar pra sua sessão eleitoral. Não, porque a gente também sabe que isso acontece. sim, demais. Infelizmente. As pessoas não tomam posição de conhecer os candidatos antes, aí chega lá na hora da eleição, vota no primeiro papelzinho que encontra Sim. na rua, né? E eu queria saber, assim, o que, que você tem a falar para ver se abre mesmo a mente desse eleitor para buscar informação, né? Porque a gente sabe que hoje nós estamos na era da informação. Sim, Isso tem que ser fácil. sim. Hoje a gente tem bastante, vamos dizer assim, informação na palma da mão, né? E é justamente por essa situação de ter informação na palma da mão que eu não consigo compreender como nós chegamos a ser quase o último município em atenção primária de saúde no município de São José, né? Na posição 253. E E muitas vezes as pessoas quando vêm falam assim, olha, mas eu não te conheço. Eu falei assim, pô, legal, tô aqui, vamos conversar, né? Sim. É legal porque, assim, a gente tem 290 mil habitantes em São José, 191 mil votos válidos, 250 candidatos a vereadores, e a gente sabe que, ele falou em 30, eu acredito que metade dessa população ainda não sabe em quem vai votar, e a gente está todo dia na rua conversando mesmo com as pessoas, porque esse olho no olho, ele traz a certeza de que tu tá falando com a pessoa, é ela, né? Ela tá ali, não tem outra pessoa falando por ela somente. E quando a gente chega e conversa, eu falo para eles assim, olha, não precisa inventar a roda, a gente não precisa de dinheiro para fazer o que a gente vai fazer. O que que a gente precisa? Estruturação, né? Dentro do nosso município hoje a gente precisa estruturar as coisas, porque isso não é fácil para um servidor público olhar toda a deficiência dentro de uma UBS. UBS, por exemplo, hoje que não tem nem ar-condicionado em alguns setores, Uhum. tu vê o teu prefeito colocar 28 milhões num processo seletivo para abrir 10 UBS até 10 da noite, e pessoas que estão sendo colocadas lá indicadas. E isso eu falo sem medo nenhum, pessoas totalmente indicadas pela gestão, né? Não a grande maioria, né? Porque também não se Uhum. consegue alcançar tanta gente assim de uma hora para outra, mas uma grande parte disso. Eu vi o SAMU de São José, foi o primeiro serviço de saúde que foi terceirizado, onde eu trabalhava, e sempre se começa pelo desmantelo, né? Começa a faltar manutenção dos veículos, começa a Uhum. faltar isso aqui, faltar aquilo lá, e aí você vê as coisas se montando. Aí vem um processo de abertura de OS, de abertura, né, de terceirização, e assim, nada contra o funcionário terceirizado. Uhum. Mas assim, se a gente que é servidor público tem um salário lá de 3 mil,
fazer o que a gente faz já às vezes desmotiva pelo salário que a gente tem, pelos descontos e as coisas todas, e saber que não vai voltar nada para ti, porque tu vai sair com a mão na frente e outra atrás. Tu imagina para um servidor, uma pessoa terceirizada, né, Terceirizada. um funcionário terceirizado, que vai para frente de uma UBS, para frente, e aqui eu digo para ti que é o maior erro de um gestor, é tu pegar a parte de recepção de uma UBS e colocar como terceirizada. Sim. Às vezes são pessoas que vão ganhar um salário mínimo. Ela não vai estar ali contente, gente. Ela vai ter conta para pagar, aquele dinheiro não dá. Tá sendo O maltratada toda hora pelas todo o tempo pessoas. tomando porrada, Sim. né? E mais uma vez a gente volta lá no vínculo, né? Quando tu chega na tua UBS hoje lá, se tu tens o mesmo funcionário lá há um bom Calma. tempo, eles vão falar assim, ô Renata, que bom que tu veio aqui, Já vai até conhecer né? qual é o O problema que, das que vai pessoas. fazer hoje? Veio buscar o remédio? Vai fazer aquele exame? Vai falar Sim. com o médico? É gostoso. Tu se sente realmente bem tratado. Pertencente, né? Porque quando a atenção primária em saúde ela é feita com excelência, é, o paciente ele é visto como um todo, né? Ele não é só um cara que está ali chato, aquele chato. Veio aqui de novo pedir remédio, veio aqui de novo falar com o médico. Não, a gente precisa mudar essa questão. Então, o servidor hoje, ele se desmotiva por causa disso. Muito dinheiro investido em lugar errado, né? Uhum. Esse terceirizado depois ele é obrigado a trabalhar nas campanhas eleitorais após o horário de serviço para poder garantir aquele trabalho dele, Meu Deus. né? E a gente vive essa situação de ver o desmantelo tanto da parte que não tem gestão, que é a parte de dinheiro mesmo Sim. da prefeitura ali investido na saúde, a parte de funcionários mesmo, o último concurso de 2019 ainda, da saúde de São José, e não se teve mais concursos, médicos que saíram não foram repostos, funcionários que se aposentaram, e aí? E a população não deixou de crescer, né? Continua Nunca, crescendo na cada verdade, a nossa vez população mais. depois da pandemia em São José ela aumentou muito. Uhum. Nós tivemos muitas pessoas que desceram do norte do país para cá. Eu até questionei por que que São José só tem 19 cadeiras, né? Sendo que a gente já viu que a Palhoça acabou de aumentar para 17 21 para 21. cadeiras, para Uhum. 21. E São José é um setor eleitoral maior do que Palhoça Sim. para ter essa quantidade de vereadores. Não é o suficiente, vai ficar um monte de bairro sem ter seu representante. E é também, de certa forma, responsabilidade dos próprios vereadores que não se Sim. atentaram, Sim. né, para o tempo de fazer essa votação. Eu acredito que 21 cadeiras hoje ainda é pouco para Uhum. a população que nós temos em São José. Claro que tudo depende de números. Hoje nós não temos segundo turno em São José ainda, faltou 8 Uhum. mil votos para isso, para que Sim. a gente pudesse ter um horário de televisão, né, um debate na televisão voltado para aquele município, que a gente Uhum. perde muito quando não tem, né? Perde. E infelizmente o nosso prefeito fugiu dos dois debates que tiveram, né, na televisão. Isso assim mostra que realmente não se quer discutir uma gestão eficiente, que não se quer trazer Na ideias. verdade, o que eu fiquei na cabeça é o seguinte, que se o cara que tá com a máquina na mão, que podia ir lá e só falar do que fez, porque assim, um bom prefeito, ele se reelege sem força. Sem pedir voto. Por quê? Porque ele fez já. Se ele já fez, eu não tenho que discutir, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, então eu só tenho que ir lá e mostrar aquilo que eu fiz. Agora, se o camarada não vai, o eleitor, abre teus olhos. Sim, Abre os teus olhos. sim. Como assim? O cara foge de falar sobre o que ele já fez. Eu não tô falando pra ele ir lá prometer nada, não. É pra ele ir lá, pra ele poder falar sobre o que ele fez. Ah, mas foi uma estratégia política do candidato, porque ele queria que os outros candidatos atacassem a que tá em segundo nas pesquisas. Gente, desde quando que fugir em debate ele é bom pra quem fugiu? Ele sempre vai ser Vai bom pra ser. quem teve coragem de enfrentar e de realmente se posicionar naquilo que Sim. acredita, né? Quando fiquei sabendo, também fiquei, assim, decepcionada, porque eu acho que o mínimo que a gente espera em um debate político é que todos apareçam, que eles É o tenham respeito com o teu coragem de eleitor, né? dar mesmo a sua opinião sobre o que está sendo discutido, seja mentira ou seja verdade o que vai ser dito no debate. Você tem que estar lá para ou se defender ou para contra-atacar, já que virou, né, um degladiamento público os Sim, debates políticos, mas fugir do debate não é a melhor saída de jeito nenhum, né? jamais. Aí a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? Se foge de um debate,
né? Como é que fica a situação da Sim. gestão, né? Tá fugindo da gestão também, né? Tá deixando a cargo Uhum. de quem? Quem tá gerindo a cidade, Uhum. né? Porque vendo toda essa situação, não é a situação de que eu tô de um lado e tô falando do outro, não é isso. A gente, quando entrou para esse processo, eu sempre disse para as pessoas, eu não sou esquerda ou direita. Até porque é o seguinte, quando eu estava lá na ambulância, todas as pessoas sangravam vermelho. Nenhuma Sim. delas era diferente. E a gente dava Uhum. o atendimento para todas da mesma forma. Uhum. Porque, assim, saúde pública, educação pública, tudo aquilo que envolve o público, tá? Ele não Uhum. tem bandeira, ele não pode ter bandeira. Isso Sim. só atrapalha e só arrebenta para o lado mais fraco. Uhum. Então, quando a gente fala de fazer uma saúde, a gente não vai fazer uma saúde para quem torce para o vermelho, para quem torce por azul, para quem torce por Figueira ou para quem torce por Avaí. A gente vai fazer uma saúde pública para Uhum. todas, né? Para que todos possam ter acesso. né? A gente vai fazer com que aquele acesso seja bom para quem tem a condição e melhor para quem não tem, né? Essa Uhum. é a equidade que o SUS trabalha. Então, quando a gente começa a ficar com essa gladiação de bandeiras, isso aí para mim foge daquilo que realmente a gente precisa discutir. E não discutir é pior Uhum. ainda, Com certeza. né? Então, ficam aqueles questionamentos, né, de quem votou, de quem vai votar, né, por que que não foi lá trazer, né, a luz do porquê que as pessoas estão falando aquilo, né, por que que as pessoas estão falando que a saúde de São José está ruim? Vou Uhum. me defender disso, né? E o que é mais triste de tudo isso é saber que a gente está na posição 253 de atenção primária em saúde e vem projetos mirabolantes de época de eleição de construção de um hospital, de um complexo hospitalar municipal. Aí eu olho para isso e eu falo assim, tá, mas espera aí, né? O básico, aquilo que Aham. atinge 90% de todas as doenças que podem ser prevenidas dentro do município, não foi feito. Por que Uhum. que eu vou passar para uma secundária, uma terciária, se a primária não está sendo feita? Eu gosto muito quando a passagem de Mateus, lá em capítulo 7, versículo 24 a 27, quando ele fala assim, ó, o homem é, sensato, ele constrói a casa na rocha, e o insensato em cima da areia. E isso vale para tudo na vida, né? Se eu tenho uma saúde de atenção básica, formada ali em cima de uma estrutura boa, com Uhum. números, com, sabe, as pessoas envolvidas, porque Maceió conseguiu transformar mesmo a atenção básica em saúde, trazendo aplicativos para dentro Tecnologia, né, né? Uhum. das mãos do agente comunitário de saúde, né, com um tablet, né, levando informação para dentro daquele posto, e dentro de cada unidade de saúde, toda ela integrada por uma informatização, um quadro, né, de posição para saber assim, onde é que nós estamos precisando melhorar, Sim. né? E isso traz motivação para a equipe, porque a equipe fala assim, ó, né, quando aconteceu essa situação comigo no setor lá, eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso disso porque a nossa demanda está assim. Ah, mas como Uhum. assim? Aí quando eu abri lá e mostrei todo o nosso gráfico, números, não tem como tu correr. Não Sim. tem. Então, assim, um médico da família está atendendo 5.000 famílias, tá errado. Sim. Vamos buscar mais, que é o papel do vereador também. Vamos buscar junto ao executivo. Ó, Uhum. nós precisamos de mais equipes da família, de saúde de família, nós precisamos de mais agente comunitário de saúde, Uhum. nós precisamos de força para esse pessoal. É sobre a tecnologia, né, Robson? Eu acho isso tem que ser tão falado e a gente tem que bater nessa tecla até o nosso setor público abrir os olhos para isso, porque a tecnologia ela não serve só para organizar, mas ela Jamais. serve para essa questão da gestão, porque eu quero que vocês parem e analisem o seguinte. Imagina o setor da saúde pública todo informatizado, com todas as informações ali. E aí eu vou trazer uma situação bobinha, assim, que aconteceu no meu bairro. Né? Eu não moro em São José mais hoje, mas morei no bairro Serraria, Uhum. ali no Jardim Zanelato. Um Sim, beijo pro povo do Jardim pessoal Zanelato, bom. um pessoal bom. É. É, e aí aconteceu o seguinte, meu filho, ele começou uma epidemia de micose no pé. Micose no pé, assim, bichinho geográfico na perna, no pé, não sei o quê. E aí depois de um tempo que isso não é tratado, ele vai para corrente sanguínea e aí vira uma reação alérgica terrível, e aí é o hospital, é um medicamento muito mais forte e tudo mais. Eu fui no posto de saúde, que é na rua da minha casa, e eu ouvi da enfermeira
que não tinha a pomada lá, porque estava se vivendo um surto na região ali do Vila Aparecida, em que todas as crianças estavam passando por esse processo. Quando ela me falou isso, e aí ela me mandou buscar a pomada em outro posto de saúde. Beleza, eu fui lá e busquei e tudo mais. Mas o que me trouxe esse alerta foi o seguinte: micose se dá por conta do nosso único lugar onde as crianças brincam estar contaminado. Isso. A partir do momento que isso apitou lá nos meus radares, ó, tá com epidemia de micose aqui. Ou seja, o que eu faço? Eu continuo lidando com aquela situação caótica? Ou eu pego a minha equipe da prefeitura e eu mando fazer uma manutenção lá na praça, onde eu sei onde esses jovens todos estão reunidos. E aí, ali, eu vou tratar essas crianças, dando os remédios para eles poderem sarar, mas eu também vou tratar os animais abandonados que estão ali naquele setor, eu vou fechar direito ali onde está a areia, onde esses animais estão fazendo suas, né, e tá contaminando essa areia, eu vou tratar essa areia, eu vou fazer... Gente, é que, assim, para quem é gestor, é tão simples do que ficar remediando. E aí eu quero lembrar aqui que uma pomada de micose boa custa R$ 40. Um saco de cal que mata o bichinho geográfico lá na areia custa R$ 5. Por aí. Então, assim, quando a gente para pensar nesse tipo de gestão, e eu tô falando de uma coisa simples. Simples. Imagina quando a gente tá falando de casos de dengue, de epidemias de dengue num bairro. Eu sei por conta do posto de saúde que naquele lugar tá tendo uma epidemia. Sim. A ação da prefeitura tinha que ser rápida para controlar aquilo antes de se passar para outros bairros. Então eu vou agora fazer um trabalho diferenciado aqui. Eu vou botar toda a minha equipe de manutenção para poder fazer uma limpeza lá naquele bairro, porque eu sei que dengue, ela é proveniente de água parada. Água parada, ela fica parada por conta da quantidade de lixos e descuido dos seus quintais. Começa a multar esses moradores que você encontrar focos de dengue lá. E aí as pessoas falam assim, ai, mas tem tanta gente pobrezinha. Amigo, não quer ganhar multa? Cuida do teu quintal. É de Sim. graça. Você não Sim. precisa tirar nada do teu bolso. Mas cuida. Porque senão você vai ser multado, vai vir descontado, não sei onde. Não vira dívida ativa, dívida ativa que nunca, né? Você dever pro governo é a pior da dívida que Sim. tem, porque nunca vai caducar essa dívida lá. Sim. Para algumas coisas, eu sou mais enérgica, sim, porque às vezes as pessoas só vão mudar quando mexe no próprio bolso. Então, assim, são ações simples que é de gestão que a tecnologia pode ajudar. A tecnologia, ela consegue medir através das UBSs quais são os bairros que estão com mais casos de depressão, por exemplo. O setor público pode aproveitar essas informações para entender por que esses casos de depressão estão aumentando naquela área. Esse povo está sofrendo com o quê? É com desnutrição que causa a depressão? Ou é com falta de emprego? Está todo mundo endividado, não estão conseguindo pagar suas contas? Ou o que está acontecendo? Sim. Sabe? Então a gente sabe que se a tecnologia chegasse na UBS, no posto de saúde, o município teria tantas informações valiosas para se poder trabalhar em prol da população e a gente não vê ninguém falando disso, né? Sim. É que nem você falou, assim, ainda tem que ver uma senhora passa 3h30 da manhã, gente. Olha que Sim. desumano isso. Sim, é totalmente desumano, né? Porque a gente fica. Eu tenho minha avó ainda tem essa idade, na faixa de 73 anos ali. E quando eu olhei para aquilo assim, eu falei, pô, cara, minha avó aqui não vai dar certo. Eu falei, eu vou botar a boca no mundo, né? Uhum, E aí, naquele momento, a gente fez o vídeo ali, conversou bastante com a pessoa, porque uhum, isso dói na gente, sabe? claro. Assim, não tem como trabalhar na saúde sem ter empatia. Não tem, não existe a pessoa que Uhum, fala que assim, e muitas vezes o profissional adoece por justamente ser uma pessoa empática. Entendeu? Ele toma aquela dor para ele porque ele não tem o que fazer, ele está engessado, né? Ele sim. não tem a equipe que ele gostaria que tivesse, ele não tem o material que ele gostaria que tivesse. E essa questão da tecnologia vai tão além, né? Uhum, Porque assim, por mais que São José seja uma cidade pequena, né? Mas ela tem uma área demográfica muito grande. E as pessoas da Colônia Santana não é as mesmas pessoas da Serraria. sim. Na serraria, eu vou ter algum tipo de situação que eu preciso atender específica, que eu não vou ter na Colônia Santana, que eu não vou ter na Forquilinhas, que eu não vou ter na Apotecas, entende? Então, assim, ó, Uhum, por exemplo, a Apotecas, né? A Apotecas, ela sofre hoje com aquela situação da Lagoa da Kazan, né? Então, sim. assim, eu tenho um atendimento em saúde ali que é diferenciado, certo?
Lá na Colônia Santana, né, um pessoal mais idoso, uma população mais idosa, Uhum. que vão morar lá pela tranquilidade, né? Hoje está mudando bastante esse cenário, mas que vão para lá. Sim. A única escola profissional que tinha na Colônia Santana foi fechada. Tipo assim, é, cadê o cuidado com a saúde mental desses idosos? E para eles faz Com muita certeza. diferença. Assim, as mulheres se reuniam, faziam crochê, faziam isso, faziam aquilo, doam para o hospital infantil as touquinhas que fazem com a lã e foram lá e fecharam. Então, essa tecnologia ela vai tão além do que a gente pensa, porque eu lembro que quando eu comecei no setor de transporte, eu queria mensurar o que a gente fazia, mas eu consegui enxergar que a gente fazia tudo errado. Aham. Eu tinha um carro de transporte que fazia transporte de pacientes, que ele começava pegando na serraria e terminava aqui no sertão, enquanto eu tinha um carro aqui do sertão, Que tá fazendo o caminho que estava inverso. fazendo um caminho que ia lá para Barreiros. A gente mexeu em toda a A estruturação daquilo, logística, daquela né? logística, de toda aquela situação. A gente conseguiu ganhar um carro nessa jogada e abrimos mais uma rota para atender outros pacientes. Abrindo mais uma rota, a gente conseguiu ver que, cara, assim, ó, acabou o problema. Meu carro que o motorista que andava 200 quilômetros no dia, ele está andando agora 120. Ele diminuiu 80 quilômetros E tá daquela atendendo situação mais pessoas. e atendendo mais pessoas agora com aquele outro carro, que essa quilometragem que eu deixo de rodar aqui, eu estou rodando com outro carro aqui, mas com mais pessoas que são Uhum. atendidas naquela situação. Sem contar assim, ó, a própria pessoa da unidade de saúde, ela vai estar ali o tempo todo vendo aquilo em tempo real, Uhum. né? É verdade. É, assim, ó, tu chega num plano de saúde, fica lá numa tela lá o teu nome e se tu passa de 20 minutos, aquilo começa a piscar, né, para as pessoas que estão lá, pô, por que que passou esse tempo? E tu vai numa policlínica, por exemplo, tu senta lá, a pessoa pega lá, tu vai ser chamado, aguarda aí. E tu fica 6, 7, 8 horas. Quando tu fala de fiscalizar, que é um papel importantíssimo do vereador, eu acho que é o Uhum. mais importante até, Sim. quando a gente fala de fiscalizar, porque a gente tem lei para tudo. Tem. Tudo, para tudo a gente tem lei. Tudo que tu pensar de assunto, se você pegar o rol de leis do município, se tu pegar Uhum. lá o- a, toda, toda parte de educação, saúde, segurança, a gente tem lei. Algumas a gente melhora, outras a gente incorpora e assim a gente faz. Mas e a fiscalização? Por Uhum. exemplo, eu posso ser da situação, eu posso ter o meu prefeito lá e eu devo fiscalizar. Totalmente. Eu devo entrar numa UPA e saber o porquê que está 7 horas de espera naquela UPA, Uhum. é um papel do vereador. É assim, hoje nós não temos ninguém fazendo isso em São José. Né? As pessoas, quando vêm conversar comigo, eu falo assim: olha, tem que cobrar do vereador que tu votou, de ele ir lá dentro e conversar com o gestor dessa UPA, porque o dinheiro aqui é público, é terceirizada, totalmente terceirizada, e vamos ver o que está acontecendo. Vem relatos para mim de que só tem um médico trabalhando, às vezes, no plantão. Por quê? Sim. Eu como população, se eu chegar lá e botar o pé na porta, eu vou sair preso. Uhum. Mas como vereador, fiscalizador, eu tenho poder e autoridade para fazer isso. E eu quero questionar. Uhum. Então, a parte de fiscalizar e outra coisa, a gente não precisa chegar metendo o pé na porta, seja posição de situação ou oposição. Uhum. A gente precisa chegar e conhecer o que está acontecendo, mesmo naquele serviço ali. Sim. Se está faltando, se está, né, tá faltando funcionário. Bom, aí é um problema da gestão da terceirizada. Ah, não, Robson, o contrato está trazendo até aqui. E eu já disse que Uhum. não dá e a gente precisa levar até aqui. Então vamos buscar esse até aqui. Vamos ajudar, Sim. né? A gente está ali para resolver e é para a população, não é para a gente, Uhum. né? Então, essa situação de fiscalizar, para mim, hoje, eu acho que é a parte mais importante e o vereador precisa de muita coragem para isso, Precisa. né? Porque muitas vezes, e não ter rabo preso. Eu acho que o vereador não pode ter rabo preso com ninguém, ele tem que respeitar, sim, as hierarquias ali de política, mas ele tem que entender que a maior hierarquia é o povo, Uhum. né? Esse é o cara que vai te colocar de novo ano que vem se tu fizer um bom trabalho, e esse é o cara que vai te tirar. E tu falou uma coisa muito interessante que eu sempre falo. Cara, se eu precisar, se eu entrar agora, em 2025, Uhum. e em 2029 eu precisar pedir voto, gente, nem vota mais em mim, porque eu não trabalhei. Eu concordo plenamente. Eu Entende? acho que, assim, é inadmissível um candidato que estava ter que ficar sofrendo
para poder ganhar a volta agora, porque significa que não desempenhou um bom trabalho, Sim. não tem como, porque um Sim. cara que desempenhou um bom trabalho é natural. Primeiro, tá, também, aí eu venho para outra questão. Não basta você fazer, você tem que mostrar que você fez. Sim, Né? Eu vejo que falta muita devolutiva dos vereadores. demais. Eles até vêm, repega aqui da gente as nossas necessidades, mas não me devolve isso. Eu acho que todo vereador, o gabinete tem que ser aberto para acolhimento de demanda e para devolutiva de demanda, Sim, né? Porque eu entendo que o morador que tá lá com uma cratera no meio da rua dele, que fez ele ter um prejuízo financeiro, que fez ele quebrar ali o amortecedor do carro dele, fez com que ele tirasse da família dele, sim, né, para poder consertar aquele carro. Então ele tem que cobrar. Quando ele cobra, o vereador ele tem que acatar a demanda, mas tem que dar uma devolutiva para essa pessoa, porque o vereador também não tá governando para uma família, ele tá não, governando para um povo. Tem coisas que ele vai conseguir fazer, tem coisas que ele não vai conseguir fazer. Tudo tem que ser mensurado para o quanto eu estou fazendo bem para a população e não para algumas pessoas. Nós também vemos vereadores que, para se eleger, precisa de muita injeção de recurso na campanha, sim, que acaba, depois, quando chega lá, governando para alguns. Aí, o empresário lá que me ajudou na minha campanha, eu vou consertar a rua dele. sim, Eu vou fazer isso. Então, isso também é errado, isso também tem que ser observado pela população. Porque um cara, quando ele é eleito, ele não é eleito para governar nem só pelos que elegeram ele, mas é para todos. sim. Ou seja, independente dele ter sido eleito por 1.000 pessoas, ele não vai legislar para 1.000 pessoas. Não vai fiscalizar para 1.000 É pessoas. para Você os vai fiscalizar pelos 291.000 291 mil que moram na habitantes de São cidade José. de São José. E muitas vezes até por os que estão em volta, né? Com Porque certeza. uma ponte, por exemplo, que liga o sertão do Maruim com a Palhoça ali no Aeroparque, Uhum. vai pegar justamente pessoas até que não são de São José. Não, assim, eu falo que nós estamos todos conectados. Eu nunca entendi por que que mesmo estando conectados enquanto metrópole, as cidades são tão individuais a ponto de nem copiar o que dá certo. Tem um monte de coisa que dá certo em Floripa. Por que que São José não tá copiando isso? Não tô pedindo para os vereadores inventar roda, não. Não, Dá um pulinho ali, ó, do outro lado da ponte, porque eu sei que você vai para passear. Dá um pulinho ali do outro lado da ponte e vai conversar com os vereadores ali de Florianópolis e pergunta para eles, caras, o que estão dando certo aqui que eu posso replicar para São sim, José? Nem isso se faz, Robson. sim, Isso tá errado, tá errado. Nós estamos numa metrópole onde está tudo conectado. O trânsito da Palhoça influencia no trânsito de São José, o trânsito de São José influencia no de Floripa e assim por diante. E a economia também, uma sim. influencia na cidade um do outro, mas na hora das políticas públicas não tem diálogo. Cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. Por isso que hoje, até hoje não sai o catamarã, né? Cadê o nosso transporte diante de um mar Marítimo. gigante desse, né? E Exatamente. a gente não tem um transporte marítimo na Então, nossa. assim, devia existir uma comissão política da Grande Florianópolis, onde todas essas cidades deviam sentar numa mesa e falar assim: não, agora nós vamos discutir políticas públicas para melhorar nossa metrópole. É, Por quê? Porque Floripa vai lá e começa a ser mais firme com os moradores de rua, eles vem fogem para lá cá. para São José. Aí, se São José começar a fazer uma política pública firme para poder combater o crime e os moradores de rua, eles vão fugir para Palhoça. É, Entende? Então, assim, eles ficam numa dancinha das cadeiras. Nós somos todos uma metrópole. A gente já se conectou através sim, das fronteiras. Já não tem mais como dividir. Isso aqui é problema da Palhoça, isso aqui é problema de São José, isso aqui é problema de Florianópolis. Isso aqui é problema da nossa grande Florianópolis. De Biguaçu também, que tá ali conectada, né, com São José. Por incrível que pareça, a gente já tá falando há mais de 1 hora. e ainda não chegou em todo o Não assunto, né? falamos todos os assuntos, É, mas deu para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de quem é o Robson sim, Miranda, um pouquinho mais do que queima no teu coração. Muito feliz de saber alguém que tem esse olhar tão cuidadoso para a nossa saúde. A saúde, sem dúvida, é a área mais sensível do ser humano. é a base. É a base. Porque assim, a gente sabe que uma pessoa doente, ela não consegue ser produtiva, ela não E consegue ser ela criativa. e as pessoas que estão em volta dela também sofrem, né? Exatamente. E é uma cadeia, é um ciclo. Né? Dentro de uma casa onde uma pessoa está passando por um processo grave de doença, vai desestabilizar todo mundo deixa de ser produtivo, toda a família deixa de ganhar e a sociedade deixa de Sim, ganhar. Se uma sociedade está doente, ela não vai conseguir produzir para nos levar para um outro nível de sociedade, não. né? Então tem que ter esse olhar cuidadoso, sim.
um olhar preventivo, gostei de saber disso, assim, que o teu olhar tá ali na saúde básica, que realmente é a parte da prevenção Sim. que vai sendo deixada e aí depois é só para apagar incêndio mesmo. E queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que nos ouviram até aqui, né, e as Sim. que vão nos ouvir também, e depois finalizar pedindo teu voto. Gente, assim, como eu tenho dito lá nas ruas para todo mundo, eu não estou buscando eleitores nessa época, sabe, Renata? O que eu estou buscando aqui, o que eu estou tentando colocar na consciência das pessoas é que eu estou buscando aqui parceiros de mandato. Eu não quero pessoas votando em mim agora, em 2024, em outubro, e dia 7 esquecer o Robson. Não dá certo. Eu preciso que essas pessoas, vão dizer que eu tenho 2.000 votos. Eu tenho 2.000 vereadores na rua, entende? Essas pessoas, quando eu levantar uma campanha, uma briga, elas precisam estar comigo, porque o poder é delas. Eu só sou um representante desse poder. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: tu veio aqui agora, ano que vem tu me esquece. Eu falei assim: olha, meu telefone já está na rua aí desde que eu sou servidor público. Então, se eu puxar aqui, tu vai ver que tem mais de 5.000 contatos de pessoas que a gente conversa. E é o tempo todo, se essa pessoa vier falar comigo, vai estar o nome dela registrado ali, que eu gravo todos os nomes, e eu vou continuar conversando com ela. Eu nunca fechei porta para ninguém. Jamais, assim, desde de críticas, se tu pegar meu Instagram, tu vai ver lá que eu respondo todas as críticas. Eu acho que crítica é o que constrói. Sim. Muita gente batendo nas tuas costas, dizendo assim, pô, que legal, tá tudo legalzinho, não leva você a lugar nenhum. As críticas, elas te trazem uma reflexão, e eu adoro crítica. Não fiquem tranquilos quando for criticar lá, eu não vou te dar porrada, fica muito tranquilo, né, que a gente vê hoje aí que críticas, né, estão sendo mal recebidas pelas pessoas. Pode ficar tranquilo, traz a crítica sim, vamos conversar, vamos debater, e não seja um eleitor somente, não só meu, sabe? Participa da campanha daquele vereador que você votou, quando a gente fala assim, ó, cobra ele, mas leva uma solução também. Às vezes, assim, lá no bairro do Areias, por exemplo, a gente, né, pode chegar numa solução simples, porque quem está lá conhece o bairro, sabe como funciona. Às vezes tu vai precisar de fazer um binário, tu vai ter que conversar com aquela população que conhece, não adianta tu chegar lá e impor, não vai adiantar. Sim. Não adianta eu levar um psiquiatra para trabalhar na Colônia Santana se a minha demanda está lá na, né? Então, assim, tragam também e participem, gente, participem mesmo, porque o voto nessa hora ele é muito importante. O voto municipal para vereador, ele é mais importante do que um presidente da República. Ele quem vai buscar os recursos para a tua cidade, para o teu bairro, para a bandeira que ele defende. Hoje eu trabalho com saúde e as pessoas falam, mas tu vai defender só a saúde? Eu falo assim, vou, só a saúde. Ah, mas não, peraí, se eu conseguir fazer na saúde, eu tenho 18 cadeiras atrás de mim que pode trabalhar com a segurança, que pode trabalhar com a educação e coloquem pessoas lá que sejam capacitadas para isso. Eu sou capacitado para trabalhar com a saúde, né? O Bentinho teve aqui, falou muito bem de segurança, Sim. né? Nós tivemos outras pessoas que tiveram aqui, que falaram muito bem dos pacientes neurodivergentes, dos pacientes que trazem uma demanda gigante hoje para São José, que tem uma área de corte de 6 anos. Então, essas pessoas, sim, vão trabalhar na área dela, segurança, educação, esporte, né? Não que nada disso não esteja envolvido na saúde, mas aí quando chegar lá, aí vem as alianças, a gente conversa. Pô, tu quer fazer isso para o esporte? Vamos trazer isso para dentro também junto da saúde, para a gente fazer a prevenção, porque esporte é prevenção. Lógico que é. Entende? Então, essa é a minha visão de mandato. Eu não faço sozinho. Eu vou precisar muito de vocês que vão votar em mim, que já disseram que vão votar em mim. Não cedam assim a pressão de que vou te dar um cargo, vou te dar uma cesta básica, 50 pila. Graças a Deus eu plotei 70 carros e não foram me cobrado R$ 1 por essa posição que eu tive. E as pessoas que plotaram o carro queimavam o desejo de dizer assim, tu já tá lá, cara, tu vai conseguir, fica tranquilo. Vem dando aquele ânimo, aquele combustível. É isso, Renato. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão de política de que coloca o cara lá e esquece. A população precisa participar em todos os momentos, desde o tempo em que está sendo o mandato, sabe? Eu quero abrir os seus olhos para uma situação. O Robson, ele já é servidor público. Se você votar nele ou não, a vida do Robson, Vai continuar. ele vai continuar, porque a eleição vai acabar. Ele teve que dar só uma licença do cargo dele para poder estar concorrendo, mas acabou.
ele volta pro trabalho dele, ele vai seguir a vida dele. E se você votar errado, é só você. E é claro, é nós também, porque Sim. moramos na mesma cidade, nós vamos ser todos acometidos, né, do mal, da má política. Mas o que eu quero te dizer principalmente sobre isso, analisa quem são os candidatos que estão vindo aqui, ou os que você conheceu na rua, para ver a vida dele. Se der errado a política, o que que esse cara vai fazer depois? Porque tem gente apostando 100% das fichas dele na política. Sim. Então, assim, eu quero também te lembrar sobre os valores gastos nas campanhas. Isso é aberto, tá no site do Tá no TSE de site todo TRE, né? candidato, no TRE ali. Então, tá lá de todos os candidatos. Se você vê, gente, que um candidato gastou 200 mil numa campanha para vereador, 150, 100 mil já é muito. Porque, assim, qual é o salário de um vereador hoje de São José? 11 alguma coisa bruto. Então vamos lá, é 11 alguma coisa bruto. Com todos os descontos, ele vai receber uns 8 mil líquido. Isso. Se o cara gastou 100 mil na campanha, significa que ele vai ter que trabalhar quase 2 anos para bancar essa campanha política? Gente, não precisa ser nem um expert, nem um gênio, nem um Não, Einstein para poder entender que essa conta não tá não batendo, fecha. não tá fechando, né? Então, assim, coloca o teu pontinho de interrogação aí na tua cabeça e leve em consideração isso, porque quanto maior o dinheiro gasto numa campanha, mais vai haver depois desvios para poder cobrir esse rombo, porque não existe almoço grátis. Jamais. Não existe almoço Jamais. grátis. Todo almoço ele tem alguma intenção por trás dela. Então, analise quem está por trás, né, Sim. dos seus candidatos também, porque essas pessoas que são marionetes no meio de quem tem a grana, ele vai ser só um fantoche na mão deles. Sim. E nós estamos cansados disso já. Nós estamos cansados de ver isso acontecendo já nas prefeituras, nos municípios. Sim. Candidatos que são marionetes de uma pessoa muito influente que não teve a coragem de botar a cara dela lá e falou, não, eu vou botar alguém aqui e essa pessoa, quem vai mandar em tudo sou eu no final. Muito obrigada, viu, Eu Robson, que pela tua agradeço. presença. Feliz de saber que temos. Gente, São José tem muita gente boa. Não dá Tem. para votar errado, porque esse monte de gente boa que tem lá. Dá para renovar as 18 cadeiras Tá. com muita gente capacitada, que dá para fazer a diferença realmente. Então, eu só te peço para que você, eleitor, seja consciente. Sempre. Consciente. Sempre. Saber que só daqui 4 anos ele vai poder mudar aquilo que ele errou agora, né? Não é uma coisa que se resolve tão fácil. E às vezes a sua barriga não tá doendo hoje, mas ela pode doer amanhã, e aí pode ser um familiar, pode ser alguém que precise de ajuda, e se você tiver votado errado e tiver vendido teu voto agora, você não tem nem como cobrar Já depois. era, tá pago. Isso, porque já foi pago. Então, muito obrigada, você que ficou até o Sim. final, vocês que vão assistir, né? E até a nossa próxima entrevista. Isso aí. É Obrigado. 11.222, É isso Robson aí. Miranda. É isso aí. Obrigado. Valeu.